Solicito ao juiz Cícero Martins de Macedo para receber a justíssima homenagem. Por um dever de hierarquia, eu solicito ao nosso querido deputado Agnello Alves que o faça a entrega. Solicito a nossa procuradora, querida doutora Jandira, para fazer a entrega à placa alusiva ao juiz doutor Guilherme Nilton do Monte Pinto. Solicito ao eminente deputado Fábio Dantas para fazer a entrega ao excelentíssimo senhor juiz doutor José Conrado Filho. Solicito ao deputado Fábio Dantas, Hermano Moraes, Agnello Alves e nós para fazermos a entrega em homenagem à nossa querida presidente, juíza Rádia Rayane Holanda de Alencar. Tenho a satisfação de conceder a palavra ao nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Adécio Silvino. Deputado Ricardo Mota, presidente da Assembleia Legislativa, em nome do qual saúdo todos os integrantes da mesa, doutor Fábio Filgueira, juiz auxiliar da presidência, em nome do qual saúdo a todos os juízes do Estado do Rio Grande do Norte, senhores deputados, demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. No mais famoso e último romance do escritor russo Fyodor Dostoiévski, intitulado Os Irmãos Karamazov, aparece um conto denominado A Parábola do Grande Inquisidor. Dos vários aspectos que poderiam ser tratados ao analisar este escrito, gostaria de mencionar neste momento apenas um deles. Trata-se da questão da liberdade. Isto se dá porque, ao que me parece, essa questão tem uma decisiva importância na contemplação do mundo contemporâneo
com consequências sempre presentes em todas as classes profissionais. E dentro dessa conjuntura, encontramos-nos com a palavra de um dos irmãos Karamazov, precisamente o insurrecto Ivan, que vão de encontro ao ponto decisivo da questão. Por que somos livres? Será que a humanidade de verdade deseja ser livre? Digo ser este o ponto crucial do tema, porque a maior parte dos que minutaram sobre a liberdade aceitaram-na como um postulado, um ponto de partida, enquanto que Dostoiévski foi a raiz do problema. Por que devemos ser livres? Habituados, parece uma pergunta de difícil resposta. Estamos habituados a ser livres, ou pelo menos a reivindicar nossos direitos decorrentes da liberdade. E como afirmei em meu discurso de posse na presidência do Tribunal de Justiça, jamais haverá liberdade sem a presença de um judiciário firme, altivo, isento e independente. No ensejo da comemoração de 60 anos de fundação da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, ouso afirmar que a representação dos magistrados nesta entidade confunde-se com a voz da própria classe. Na verdade, todos os magistrados, sejam eles juízes, desembargadores ou ministros, são operadores do direito que trabalham com uma mesma realidade, mas tratam os seus problemas através de ângulos diversos. Por essa razão, é da maior importância a existência das associações de magistrados, porque insere nas diversas searas da justiça a união e a harmonia de ideias, características que devem estar sempre presentes em grupos que se propõem a atuar na proteção dos direitos e deveres provenientes da democracia. Todos que se ocupam do Poder Judiciário para propor reformas ou estudar soluções que corrijam as falhas que todos nós reconhecemos existir, salientam essa mesma importância. E é isso que vem sendo feito em nosso Estado pela Marne, com a colaboração decisiva, brilhante e dedicada de uma equipe que busca com muita dignidade a defesa das prerrogativas constitucionais, sempre com o fim de fortalecer a liberdade de atuação e, consequentemente, a defesa da democracia. Tudo o que dissemos antes leva-nos a constatar que, pela significação e pelo alcance quase transcendentais da missão da magistratura para os cidadãos e para a sociedade, evidencia-se necessário e urgente a união de toda a classe, porquanto somente assim é que poderemos atender ao nosso principal papel. E qual deve ser o papel do magistrado em relação à sociedade? Para nos orientarmos pelo paradigma legal, devemos recorrer à Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que estabelece em seu artigo 35 os deveres do juiz brasileiro. Entretanto, não é apenas isso que se exige de um magistrado, como responsável pela aplicação e concretização das normas genéricas e abstratas que formam o ordenamento jurídico nacional. Exige-se dele, sobretudo, imparcialidade, respeito à legalidade, incorruptibilidade. Em qualquer país do mundo, espera-se do juiz que tenha sensibilidade humana e social para aplicar o direito com equidade, garantindo para isso o equilíbrio entre as partes e o amplo acesso aos órgãos do Poder Judiciário. Com a antevisão dos homens de talento superior, o grande jurista brasileiro, conhecido e reverenciado mundialmente, Santiago Dantas,
assinalou em seus ensinamentos de inesquecível sabedoria. A linha de combate, o fronte da luta pelo direito, é historicamente imóvel e é para ele que se deve transportar o espírito do jurista, em vez de contentar-se com as tarefas de mera manipulação técnica processadas na retaguarda. Lutar pelo direito é, por conseguinte, ainda e sempre, lutar contra o poder, não para enfraquecê-lo ou destruí-lo, mas para envolvê-lo na ordem jurídica e assim assegurar sua conciliação permanente com os interesses da sociedade. No pensamento do eminente jurisconsulto Caio Tácito, a missão do jurista, diante dos conflitos inegáveis da ordem social, não poderá ser a atitude contemplativa do intérprete de soluções codificadas. Acima de tudo, cumpre-lhe o esforço do diagnóstico e da terapêutica. A mais alta contribuição da ciência jurídica consiste em procurar, na perplexidade dos rumos confundidos pela polêmica dos interesses contraditórios, a síntese de uma estrutura estável em que o homem seja vizinho do homem e a paz não reine sobre túmulos e ruínas, mas ilumine os caminhos da comunidade universal. E nos vem mais uma pergunta desconcertante: como decidir conflitos se os próprios julgadores não conseguem conter os seus próprios? Se conseguirmos esse objetivo, tornaremos a magistratura ainda mais grandiosa e bela. No entanto, só a união não basta. Teremos que seguir um longo caminho, como diria Henry Ford. Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é uma vitória. Muito obrigado. Registramos com muita satisfação a presença do deputado Raimundo Fernandes, do Alto Oeste Potiguar. E concedo a palavra ainda ao doutor Madson Ottoni, e continua também, logo após a palavra de Sua Excelência, se é algum homenageado ou alguma autoridade queira dela fazer uso, será uma satisfação. O regimento da casa hoje é vosso. Você, quando está ao lado do doutor Fábio, você fica inspirado. Excelentíssimo senhor deputado Ricardo Mota, presidente da casa. Excelentíssima senhora Aja Rayane, minha colega, presidente da associação. Em nome de quem saúdo os demais integrantes dessa digna mesa, meus colegas magistrados, senhoras e senhores. O ano de 1954 é muito significativo para a história que compõe o século XX. Ainda sob o impacto do drama da Segunda Guerra Mundial, onde aproximadamente 70 milhões de seres humanos perderam a vida, foi em 1954 que Dwight Eisenhower, então presidente dos Estados Unidos, expôs pela primeira vez a chamada teoria do efeito dominó. Segundo ele, se qualquer país caísse sob a influência do comunismo, os países circundantes também cairiam como se fossem fileiras de peças de dominó colocadas em pé. Essa teoria foi utilizada pelos Estados Unidos para justificar as intervenções militares que se seguiram daí em diante, durante a chamada Guerra Fria, que se estendeu de 1945 a 1991. Em 1954, foi também realizada a 5ª edição da Copa do Mundo de Futebol da FIFA, na Suíça. Essa edição foi a que teve maior média de gols de todas as Copas. Foram 140 gols em 26 jogos,
uma média de 5,38 gols por partida. A Alemanha sagrou-se campeã mundial em 1954 pela primeira vez, vencendo a Hungria no jogo final pelo placar de 3-2. Na edição de 3 de janeiro de 1955, uma segunda-feira, o jornal paulista Folha da Tarde estampou a seguinte manchete: 1954, o ano mais agitado de toda a história da República do Brasil. Também pudera, desde os primeiros dias daquele ano, a agitação já se fazia sentir na vida política do país. Na imprensa e no Congresso desencadeava-se viva oposição ao governo do presidente Getúlio Vargas. Mesmo aparentemente derrotado pela pressão da opinião pública e das Forças Armadas, Getúlio anuncia solenemente ao país, em 1º de maio de 1954, a decretação do salário mínimo. Ainda assim, a campanha jornalística contra Getúlio Vargas assume maiores proporções dia a dia. Das colunas da Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerda se destaca no combate ao presidente da República, relembrando episódios obscuros de sua trajetória política e acusando-o de ser demagogo. No dia 5 de agosto de 1954, a opinião pública nacional é abalada pela notícia do crime da Rua Toneleiros, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O jornalista Carlos Lacerda sofre um atentado na porta de sua residência. No tiroteio, Carlos Lacerda é ferido no pé, mas morre o major da aeronáutica Rubens Vaz, que se encontrava em companhia de Carlos Lacerda. Imediatamente, pessoas ligadas ao presidente Getúlio Vargas são apontadas como autoras do crime. O oficialado da aeronáutica, a cujos quadros pertencia o major assassinado, exige a apuração imediata das responsabilidades, ao mesmo tempo em que a opinião pública de todo o país condena o crime com veemência. Em 22 de agosto, os brigadeiros da aeronáutica encaminham a Getúlio Vargas um verdadeiro ultimato exigindo a sua renúncia. O país mantém-se em estado de tensão durante vários dias, e em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas deixa a vida e entra para a história, suicidando-se com um tiro no coração em seus aposentos no Palácio do Catete. O vice-presidente, o norte-riograndense João Fernandes Campos Café Filho, ou simplesmente Café Filho, assume o governo em 1954, como 18º presidente da República, passando a governar o país por 14 meses. Mesmo com um conterrâneo ocupando a presidência da República, o Rio Grande do Norte, em 1954, era ainda uma província. Sua população, que naquela época, segundo os dados do IBGE, correspondia a um total de 1.067.000 habitantes, sobrevivia em sua maioria da agricultura. O Estado mantinha-se pobre e apresentava difíceis condições de infraestrutura. Havia déficit na distribuição de energia elétrica e no abastecimento de água à população, as estradas eram precárias e havia escassez de hospedagem nas cidades do interior. Em 1954, a magistratura era exercida com muita dificuldade no Rio Grande do Norte. Lembro-me do relato de um antigo juiz dizendo que levava 2 dias inteiros para se deslocar de Natal a Pau dos Ferros. O primeiro dia de viagem era vencido no percurso entre Natal e Mossoró. Após o pernoite, o outro dia era consumido até a chegada em Pau dos Ferros, sendo necessário, nos períodos de chuva, valer-se da montaria em cavalos para suplantar os piores trechos da viagem. Foi diante dessa dura realidade, a exigir a união de esforços e o espírito de cooperação, que surgiu a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, fundada em 14 de julho de 1954, por ato do desembargador Floriano Cavalcante, seu primeiro presidente. Em seguida, graças a um empréstimo bancário tomado pessoalmente pelos abnegados magistrados fundadores, a Amarne instalou a sua sede na Avenida Governador Silvio Pedrosa, número 290, na Praia de Areia Preta, em Natal, onde funcionou até o ano de 1988. De 1954 até hoje, a Amarne se mantém viva e atuante.
Seus objetivos institucionais consistem, dentre outros, na representação dos interesses da magistratura potiguar, constituída por juízes e desembargadores ativos e aposentados. A Amarne também promove encontros, congressos e estudos jurídicos, além de atividades recreativas em favor de seus associados e familiares, dispondo de uma sede campestre na cidade de Macaíba. Nesses 60 anos, a Amarne modernizou sua gestão e firmou-se como entidade independente e democrática. A defesa das prerrogativas constitucionais da magistratura, garantia maior para a preservação dos direitos dos jurisdicionados, continua sendo a mola propulsora da atuação da Amarne. A firme representação política da magistratura, a convivência independente, respeitosa e cooperativa com o Tribunal de Justiça, demonstra a maturidade alcançada pela Amarne nesses 60 anos. Olhando para o futuro, enxergo a Amarne ampliando ainda mais o espectro de sua atuação em nosso Estado. Uma entidade que congrega juízes e desembargadores não pode restringir-se simplesmente ao trato das questões internas da magistratura. Essa entidade precisa definitivamente envolver-se na defesa dos interesses maiores da sociedade. A questão da violência que graça